A série adolescente da Netflix mal chegou e já causou. No top 10 de vários países, inclusive no Brasil, e com 99% no site Rotten Tomatoes, já é um sucesso de público e crítica. Mas por motivos políticos e ideológicos, Adolescente tornou-se em ocasião para mais um episódio na guerra de narrativas. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu gostaria de te perguntar, o que chegou primeiro em você? A série adolescente ou conteúdos feitos sobre a mesma? Chega a ser irônico que esse barulho de internet seja justamente um dos temas que a série aborda. Mas é claro que eu não falarei somente sobre isso. Na real, temos muito a discutir. Então já peço que você dê o like, porque essa é a melhor forma de você ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e o canal a crescer. E se inscreve e ativa o sininho de notificação. Se tiver a opção de hype aí também, agradeço demais você clicando nela. E bora em frente! Aviso que o vídeo será longo, então fique confortável. Em resumo, Adolescente é a história de um menino de 13 anos chamado Jamie, acusado de assassinar uma colega da mesma idade. A série mostra como a polícia lidou com o caso, dá um foco no ambiente escolar, de onde tanto Jamie quanto a menina assassinada, Kate, vieram. Também mostra o cenário entre professores e alunos e todos os problemas envolvidos nisso. Dá foco também para o psicológico do Jamie e, claro, para sua família. Mas além disso, a série também trata de temas como masculinidade, seja ela na sua forma ideal e infelizmente na forma mais tóxica, o perigo que a exposição à internet pode trazer na vida de crianças e adolescentes e as consequências devastadoras disso. E mais outros que vou mencionando ao longo do vídeo. Antes, vamos de contexto cultural, porque duas grandes polêmicas surgiram no lançamento da série. A primeira é em cima de uma notícia que afirmava que fizeram um race bending, ou seja, trocaram a etnia, justamente do menino que comete o assassinato. Segundo a notícia, o adolescente assassino que inspirou a série é um menino negro. E se você olhar o pôster de Adolescente da Netflix, temos um menino bem branquinho ali. A ideia nesse caso seria de mudar a etnia do personagem a fim de não retratarem um menino negro como assassino. Visto que a série é Netflix e que o estúdio costuma apresentar obras que flertam ou que expõem de maneira escancarada um caráter ideológico, eu até entendo. Mas acontece que dessa vez parece não ser o caso. Um dos próprios produtores e ator da série, Stephen Graham, disse em entrevista que a série é inspirada em vários casos da vida real, mas é totalmente fictícia. Nesse sentido, não é uma cinebiografia. Todos os infelizes, terríveis casos de assassinato que foram utilizados para dar inspiração para fazer a série foram cometidos por meninos negros e brancos. Agora que eu assisti, eu posso dar um ponto de vista bem subjetivo aqui. Eu acredito que quando você assistir a série, a questão da etnia não vai importar. O drama humano é tamanho, tão profundo e dolorido, que a cor da pele dos envolvidos vai ser a última coisa na sua mente. Outra polêmica é que alguns criadores de conteúdo, tanto na internet quanto na própria mídia mais tradicional, estão dizendo que a série ataca a masculinidade, o que novamente eu não acho ser o caso. E eu tô me questionando até agora se quem falou isso assistiu a mesma série que eu ou se simplesmente não viu. Antes de chegar na parte mais técnica da resenha, eu adianto pra você. A série fala de masculinidade sim, mas ela possui vários personagens homens de várias idades, de várias personalidades, pensamentos e motivações. Aliás, faz tempo que eu não vejo um produto desses num serviço de streaming mainstream como a Netflix, retratando tão bem a masculinidade, representando os homens na ficção. Aqui tem pai dedicado, marido dedicado, bons profissionais, jovens confusos, muito conflito, dilemas morais. É um prato cheio para quem gosta de uma boa história. E de uma boa história com excelentes personagens masculinos. As personagens femininas são muito boas, mas a série não esconde que tem um foco maior no masculino. Essas breves opiniões ficarão mais claras conforme vou contando da série em si. Quando soube que o grande envolvido na produção e na atuação era o Stephen Graham, a série
série começou a me ganhar ali. Esse cara é um ator fantástico, que nunca falha em trazer muita alma para os personagens, desde os mais cômicos até os mais dramáticos. Eu, particularmente, conheço muito ele por causa de filmes como Snatch, de séries como Boardwalk Empire, onde ele fez até o próprio Al Capone, a série Tabu, que eu já tinha falado muito do Tom Hardy aqui outro dia, então o Stephen Graham merece também um lugar aí nessa minha lista de grandes atores. O cara é fera. Então, óbvio que eu já me empolguei. Então, eu escolhi assistir a série toda de uma vez e só depois pesquisar sobre as polêmicas. Em outras palavras, eu fugi um pouco da treta a fim de apreciar a obra num vácuo. E francamente, acho que essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Adolescente é uma obra-prima. A começar do jeito que gravaram, que é aquele famoso plano sequência sem cortes. Além de ser um grande desafio, esse recurso não foi usado meramente para poder mostrar uma grande técnica. Ele tem uma função narrativa ali. Pegamos uma cena do primeiro episódio, onde o foco tá todo no policial. Mas vale dizer que não tem nada a ver com uma filmagem em primeira pessoa, como é o caso daquele filme do Oscar Nickel Boys, que na minha opinião não executou o conceito de forma tão legal assim. Enfim, a câmera segue os movimentos do policial. Para onde ele vai, com quem ele fala, somos meio que obrigados a acompanhar. Mas olha que interessante, a câmera pode até começar com o policial e a gente segue ele. Mas tem um momento que a câmera larga dele e vai para o próximo personagem, que ganha uma importância maior naquele momento da narrativa. E no caso aqui do primeiro episódio, esse personagem é o Jamie. Sendo assim, quando o menino é levado preso, é com ele que vamos pro camburão e pra delegacia. E teve um detalhe nessa cena do carro de polícia que eu achei fenomenal. Filmaram bastante as costas do menino. Ele tá tipo assim, contra a janela, e você só ouve a respiração entrecortada dele, cada vez mais ritmada loucamente, porque o garoto tá ficando nervoso, ele tá se distanciando da casa dos pais e indo pra prisão. Então você só vê a tensão nas costas dele, na postura, mas por um bom tempo você não vê a sua fisionomia. Só depois que a câmera começa a fazer aquele movimento de novo pra gente poder ver quem mais tá no camburão com ele. Nesse plano sequência, é como se o diretor estivesse fazendo uma corrida de revezamento, onde a câmera é o bastão que vai passando de um personagem para o outro. Tanto que no episódio da escola é onde temos o ritmo mais frenético entre essa troca de personagens em toda a série. Por exemplo, num instante estamos com a professora conversando com os policiais que estão conduzindo a investigação. E no instante seguinte, eles já andaram para o pátio onde a câmera larga nos dois amigos do Jamie. É uma viagem sensacional, extremamente bem feita. E que você não precisa entender tanto de cinema assim para compreender o que eles estão fazendo. Isso é a verdadeira genialidade para mim. Não é só um conceito que você precisa saber da técnica, mas que você pode sentir enquanto assiste. E é justamente a partir desse plano sequência utilizado como técnica narrativa que vamos conhecer melhor cada personagem. Eu não acho que preciso fugir de spoiler dessa vez, porque a série não tá preocupada em te mostrar quem fez, mas sim por que fez. Palavras, inclusive, do próprio Stephen Graham lá nas entrevistas que ele deu. Não há mistérios a serem resolvidos aqui. As perguntas são bem mais profundas. Porém, se você quer ter uma experiência zerada da série, eu recomendo que você saia um pouco do vídeo, assista e volte. Dá para dividir Adolescente em 4 grandes blocos ao longo de 4 grandes episódios. No primeiro, temos a prisão do Jamie. Então o foco é muito no procedimento policial, no desespero do menino e de sua família, ainda que não de forma tão íntima. Isso vai acontecer mais adiante. As cenas da delegacia, da primeira até a última, são difíceis de assistir. Pensa nisso. Nós estamos acompanhando um garoto de 13 anos que é tirado de casa à força, levado preso para longe da sua família, ainda que momentaneamente, de repente acusado de um assassinato e diante de todas as futuras consequências disso. É pesado. Todo o procedimento da prisão de Jamie é obviamente frio e burocrático, de um registro até uma revista íntima. E aliás, a série mostra tudo isso sem qualquer conteúdo explícito. E destaco aqui o foco que é dado no pai,
que acompanha todo o procedimento ao lado do filho. Há uma cena onde Jamie passa por uma coleta de sangue e o pai tá ali do lado dele e a médica toda solícita fazendo a coleta. E poderia bem ser outra cena num hospital público com uma criança tomando vacina e o pai tentando acalmar ela enquanto tem um Zé Gotinha aterrador atrás. Mas aí você lembra que tudo faz parte de um procedimento policial por causa de uma suspeita de um assassinato. O tempo inteiro, esse episódio mexe com as suas percepções por causa da realidade da coisa, tanto da reação da família quanto do procedimento policial. Não há truculência na delegacia, meramente protocolo. E aí talvez more uma pequena crítica acerca do sistema prisional britânico, no sentido de que pode haver uma falha ao lidarem com adolescentes infratores. Só que, mais uma vez, não é um menor infrator qualquer, é um suspeito de um assassinato feito com 7 facadas contra uma menina da mesma idade. Como lidar com esse tipo de suspeito ou preso? Especialmente quando tem uma família preocupadíssima envolvida. A polícia fica ali na junção entre o que é legal e o que é moral. E não pode ir muito além do que é protocolar. Já a cena da revista íntima é simplesmente um M pro Stephen Graham. Que velho! O revezamento da câmera foi parar nele, em seu rosto, sua feição se configurando e reconfigurando de uma angústia para a próxima, enquanto ele vê o filho dele de 13 anos passando por esse procedimento. É um pai aflito que não pode fazer nada além de estar ali para apoiar o filho nesse momento tão constrangedor e traumático. E depois de todo esse sufoco, a cena que quebra é justamente a final do primeiro episódio, que é o fim do interrogatório do Jamie, onde, spoiler, ele de fato é o assassino. E você termina com o pai abraçando o filho e é uma misturada de emoções intensas. Cara, M pro Stephen Graham e pro garotinho, que é um ator recém-descoberto chamado Owen Cooper. Ele que foi vitorioso num processo de casting, ou seja, de escolha de elenco, onde tiveram que decidir entre centenas de garotos para fazer o papel do Jamie. Esse moleque é um gênio e eu espero que a gente comece a ver ele em muitas outras produções. No segundo bloco, o episódio 2, o foco tá totalmente na escola. E é aqui que a série entra na parte onde foi acusada de atacar a masculinidade, eu acredito. Quando a dupla de policiais, o homem e a mulher, vão na escola para investigar mais o caso, eles se deparam com um universo alheio e infernal, que é o colégio. Um lugar onde os adolescentes se comportam de forma muito diferente do que em casa, onde a tela do celular tem mais autoridade do que qualquer professor e onde a confusão, o ressentimento e até mesmo o ódio é palpável. A série mostra a escola não como um sistema desenhado para educar, mas sim para formar professores infelizes e jovens, à imagem e semelhança de uma sociedade cada vez mais cansada e ressentida. E é nesse colégio onde ouvimos e aprendemos os conceitos de solidão masculina, manosfera, eu acho que aqui no Brasil também se diz machosfera, red pill e incel. Esse último, celibatário involuntário. Acredito que a série recebeu muitas acusações e foi alvo de muita polêmica só pelo fato dela abordar esses assuntos. Novamente, eu não acho que ela faz de maneira irresponsável. No seguinte sentido, há muitas pessoas no mundo, não? Bilhões. E acredito eu que a maioria não tenha uma visão extremada da realidade. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm essa visão extremada não existam. E se elas estão dispostas em engajar em discursos que podem levar a atitudes e consequências terríveis, não acho que devam ser ignoradas. O movimento Red Pill tem a ver com aquele conceito estabelecido no filme Matrix, onde a pílula vermelha, a Red Pill, representa um despertar para a realidade. O conceito tem esse nome agora, mas é bem antigo. Pode ser visto também lá na filosofia grega de Platão com seu mito da caverna. A ideia de compreender melhor o mundo não é, por si só, ruim. Pelo contrário, a nossa sociedade é complexa demais para nos darmos ao luxo de sermos levados por ela, por toda a corrente, moda, trend ou discurso inflamado que aparece a cada vez. E com o advento das redes sociais e do conteúdo de internet, eu diria que a nossa atitude de ficar alerta deve ser constante. Sabe, refinar o pensamento crítico no máximo das nossas habilidades e boa vontade. Mas acontece que existem pessoas, via de regra, barulhentas e manipuladoras,
que se aproveitam das dores emocionais dos mais novos. Uma dessas pessoas, mencionada de forma aberta na série, é o cara chamado Andrew Tate. Eu conheci o Andrew Tate através de criadores de conteúdo falando dele. Uns bem, outros mal, sendo a única semelhança entre esses grupos o fervor da crítica ou do elogio. Isso lá atrás. Quem falou bem do Andrew Tate o tratou como um guru contemporâneo, um verdadeiro sábio, uma voz de nossos tempos para representar a masculinidade tão atacada. Ora, eu posso concordar com isso, porque eu também acredito que a masculinidade está sendo atacada, sobretudo no ambiente cultural e do entretenimento. Já não falei disso tantas vezes aqui no canal? Principalmente quando faço análise das personagens femininas, onde dentro de muitas obras exalta-se essa personagem feminina e massacra a masculina. Acho sim que precisamos olhar para a figura masculina com carinho e atenção e trazer valores tradicionais de volta. E se o discurso do Andrew Tate tivesse ficado aí, não seria um problema, nem ele seria famoso. A verdade é que esse cara já falou coisas terríveis, machistas, reducionistas, antagônicas e que de fato incitam o ódio. Sem mencionar o que veio depois, as acusações e posterior prisão do cara sobre abuso e tráfico humano. Mas antes dessa coisa acontecer, ele já se utilizava do seu poder de comunicação para influenciar pessoas. E vale dizer, a série usa o Andrew Tate para representar todos esses gurus e criadores de conteúdo sobre masculinidade. Mas não os que falam a sério, que estudaram, que são responsáveis e que trazem reflexão para a conversa, mas os que se utilizam da versão mais simplória e desonesta da conversa para ganhar view, like e dinheiro. Você, homem, experiente, bem ajustado, feliz com a sua família, provavelmente jamais vai entender o nível do apelo que um cara desses tem. Mas meninos como o Jamie da série não apenas entendem, eles se sentem ouvidos. A verdade é que a série adolescente trata sobre solidão masculina, sobre como meninos sentem-se cada vez mais isolados e incompreendidos, mal representados e logo ressentidos. E isso nos leva ao terceiro episódio, ou seja, o terceiro bloco da série, onde basicamente temos um episódio inteiro entre Jamie e a psicóloga, onde finalmente entendemos a motivação desse menino. E é claro que a resposta não é simples, como tudo que foi mostrado até aqui. A cena começa de um jeito super amistoso. A psicóloga chega, dá aquele Nescau pro Jamie, ele responde, batem um papinho, mas no momento que o assunto envereda pra masculinidade, acabou. É onde o menino começa a revelar a sua alma. E aí eu repito, esse ator, Owen Cooper, é um fenômeno. Até então, não conhecíamos tão bem o íntimo de Jamie assim. Através dos seus gestos, atitudes e falas, os seus pensamentos mais profundos são revelados. E a construção da cena é incrível porque o Jamie, obviamente, não dá tudo de mão beijada para a psicóloga. Você sente no diálogo a luta que ela passa para poder arrancar as verdades dele. Ou como ela mesma falou, o entendimento dele sobre o entendimento do caso. Há ali a necessidade de determinar a motivação do crime e fazer o Jamie compreendê-la. O Jamie é um menino que sofreu com bullying e solidão, mas só essas palavras não são o bastante para compreendê-lo. E você vai ter que assistir a série para entender e sentir. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Você olha pro Jamie à primeira vista e você vê o quê? Um menino adorável. Ele é até fofinho, mas ele tem o tipo de rosto, postura e jeito que você também olha pra ele e sabe que ele foi zoado na escola. E a série te mostra, principalmente do ponto de vista dos adolescentes, o quanto ser popular é importante. Não é uma questão de ego necessariamente. Tem a ver com o fato de que a adolescência é a fase da socialização, da descoberta de propósito. Jamie se sentia profundamente deslocado. Ele também sentia-se menos homem toda vez que se dava mal num esporte ou outro em que o pai o colocava. E entenda isso. A série não se apressa em apontar culpados para você. O pai fez o que fez porque achou que era o melhor para o filho. Mas, ao mesmo tempo, a série reconhece que ele falhou em ver que o filho tinha outros interesses. Jamie gostava de desenhar,
era mais introvertido e conforme o pouco tempo de sua vida passou, ele enxergou-se cada vez menos na figura masculina idealizada que era o seu pai, e essa é a parte boa da masculinidade, mas que se corrompeu conforme ele conheceu outras figuras masculinas na internet. Por exemplo, Andrew Tate e influenciadores como ele. E masculinidade? Será que isso é tão importante na vida de um garoto de 13 anos? Com certeza! A adolescência é um momento de descoberta de identidade e de intensidade de emoções. E o Jamie foi se retraindo cada vez mais, voltando-se para o celular, para a internet, para a reclusão, para perto de discursos inflamados desses tipos de influenciador. Em algum ponto de sua jornada, Jamie entendeu que ele jamais seria popular com as garotas e posteriormente com as mulheres, e isso o encheu de ressentimento. Infelizmente, a expressão máxima desse ressentimento culminou num crime. Ele esfaqueou 7 vezes a garota que fez o bullying com ele. Esse bullying foi feito pelo Instagram, onde Kate, a garota assassinada, chamou Jamie de incel, ou seja, celibatário involuntário. É o pega ninguém, sabe? Entre a adolescentada da escola. E recebeu trocentos likes por isso. Esse monte de gente, de adolescentes, concordando com Kate, só corroborou a raiva de Jamie. Então perceba, nem a série tá dizendo que o Jamie é um incel, mas tá dizendo definitivamente que ele tinha muita raiva. Tem a ver com masculinidade, identidade, um tóxico ambiente escolar, o bullying, mas também tem a ver com o que ele pensa de si mesmo, seu relacionamento com a família. Cada uma dessas coisas apontou para a solidão dele. E é justamente o tema solidão que é o principal do último bloco, o episódio 4. E aqui saímos de Jamie e voltamos para a sua família. Todo esse episódio é um soco no estômago, uma narrativa super complexa, bem executada, e só de lembrar da história eu já fico um pouquinho emocionada. Após mais de 1 ano do ocorrido, a família de Jamie aguarda o julgamento do menino, mas ao mesmo tempo tenta viver como uma família. E dentro dessa série que eu já chamo de brilhante, esse episódio é o meu favorito, justamente porque ele lida com uma família que está passando por uma espécie de luto, mas ao mesmo tempo lutando com todas as forças para seguir em frente. E é justamente isso que é feito de forma tão realista. Eles não estão totalmente depressivos, impedidos de se erguerem, mas ainda não estão erguidos de todo. E talvez nunca ficarão. Lidar com o que Jamie fez é uma ferida que jamais vai cicatrizar. Mas pai, mãe e filha vão passar o resto da vida tentando curar. O episódio se dá todo em um dia e é justamente o aniversário do pai. A família tenta comemorar, mas acontece um monte de coisa ruim relativa ao ocorrido com Jamie que bota eles para baixo o tempo inteiro. O pai e a mãe, que inclusive é um casal fazendo terapia agora, tenta por tudo não discutir, não explodir, mas a intensidade das circunstâncias pesa o tempo todo sobre eles. E a gente vê esse esforço deles de não discutirem, não explodirem um com o outro, porque eles se amam muito. É um casal que está fazendo de tudo para viver, apesar do que aconteceu com o filho. No meio desse dia que prometia ser tão bom e um pouco mais leve e acabou virando um massacre emocional, é quando os dois finalmente conversam da maneira mais aberta possível, derramam seus corações um para o outro. É claro que esses pais se culpam. Eles falam muito sobre terem deixado o Jamie sozinho, sobre ter que trabalhar muito para sustentar a família e assim cada vez dar menos atenção ao filho, ainda que fizessem um esforço máximo para poder estar presentes. Eles falam muito de forma literal e também figurada sobre abrir a porta do quarto do Jamie, quando lá ele ficava enfurnado na internet, querendo privacidade, e os pais querendo respeitar o filho, e ao mesmo tempo sem saber como se comunicarem, e o quanto essa dinâmica criou distância entre eles. E após brigarem tanto com os sentimentos e a razão, após falarem tanto que se esforçaram, mas que apesar de tudo deveriam ter observado e tentado mais,
eles se perguntam: como esse menino saiu de nós? E a gente também se pergunta isso. Mas aí a série, que já é ótima, vai lá e fica melhor, porque temos a cena da filha. Em suma, como será que está a irmã do assassino a essa altura? E a resposta é ótima, na medida do possível. Triste, com muitos momentos de melancolia, como os pais, mas é dela que vem a resposta e esperança para eles. Ela os consola e diz que eles não precisam sair para comemorar esse aniversário do pai, mas que também não podem deixar passar em branco. Então ela os anima e sugere um filme e uma pipoca. E eu já acho essa sugestão muito simbólica do caráter da irmã do Jamie. Ela sabe que não é o momento ainda de grandes gestos e de tentar forçar uma felicidade que eles não conseguem extrair de si, mas ela sabe que eles precisam continuar se movendo, senão vai todo mundo cair em depressão e ninguém vai fazer mais nada. Ela sabe que eles precisam dar esse primeiro passo, ou esse próximo passo, e depois mais um, e mais um. Então ela equilibra as coisas, sugerindo um filminho em casa com uma pipoca, uma pizza, um programa de família. Isso mostra o tamanho do esforço dela. E eu não sei porquê, meu Jesus, eu já tô me emocionando pensando nessa filha. E talvez você vá se emocionar também nessas partes. Porque eu acredito que a minoria de nós passa por um problema dessa magnitude. Mas todos nós que temos família e pessoas que amamos perto de nós, passamos por muito problema. E é um desafio se erguer sem que isso seja uma mentira. É um desafio, uma dor, um gasto energético, espiritual, quiçá, tentar se manter de pé. E a série retrata isso tão bem que, de verdade, só de falar eu fico um bocadinho emocionada. Mas calma, porque um soco maior ainda vem no seu estômago, tá? E tudo isso é muito lindo porque ela mostra para os pais que, assim como eles fizeram Jamie, eles também a fizeram. Essa menina linda que tá levantando a família. Percebe como essa série nunca oferece uma resposta simples? É porque a alma humana é complicada. Inclusive, há um versículo na Bíblia, em Ezequiel 18:20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, sim, sociedade e família carregam uma parcela de culpa, mas no fim das contas, é o peso da responsabilidade individual que mais recai sobre a decisão de uma pessoa. Inclusive tem uma cena onde Jamie fala para os pais pelo telefone e tá todo mundo no carro ouvindo que ele vai se declarar culpado. Depois da avaliação tão reveladora com a psicóloga, o próprio Jamie entendeu o que ele fez, por que ele fez, e vai assumir, mais doloroso que isso seja. Porque ali há uma dor dupla da pena que ele vai enfrentar, mas aqui, ó, de aceitar que ele chegou a esse ponto. Jamie estava basicamente no mesmo ambiente que a sua irmã e todos os adolescentes da escola, seus amigos, até mesmo o filho do detetive estudava lá. Todos esses adolescentes expostos aos mesmos horrores da internet e à mesma sociedade que os empurra na direção da solidão. Mas Jamie fez sua escolha. Ele tinha uma família amorosa, mas em sua solidão foi incapaz de enxergar isso. E no final das contas, todos terminaram sofrendo, cada um à sua maneira. Antes de ir para a cena final, eu destaco uma entre o policial e o seu filho. É através do menino que o pai fica sabendo sobre o que é incel, red pill e essas coisas todas. E a série mostra que esse pai e filho também não se conversam, não se conhecem mais. Talvez o relacionamento deles seja ainda mais distante do que o Jamie tinha com seu próprio pai. Mas por causa de tudo que viu na investigação, esse pai policial se abre e a partir dali, ele e o filho começam a esboçar um relacionamento de novo. É um ponto de esperança na narrativa, mas também uma solução. É uma das respostas que a série dá para o problema da solidão dos adolescentes. Mas como eu tinha avisado, a cena final da série é o maior soco no estômago de todos. Lembra que havia esse diálogo sobre abrir a porta do quarto? Literal e metaforicamente? Então ele fica ali, senta na cama, rodeado pela vida do Jamie, sem o Jamie. E desaba. E meu Deus, eu ainda nem sou mãe, e já senti dor só de assistir a cena. Desabei junto com esse pai. Chorei legal. Eu já tinha dito nos stories que meu pensamento foi até Deus e voltou. E foi nessa cena.
por esse motivo. Peço a você um espacinho para falar de fé. Mesmo que você não acredite ou não seja religioso, eu acredito que o que vem a seguir não é ofensivo. E você pode aplicar de outras formas em sua vida. Mas eu simplesmente não consegui deixar de ver o paralelo a seguir. No cristianismo, Deus é esse Pai que ama tanto os filhos que entrega em sacrifício o seu filho unigênito, Jesus, em nome desse amor. E nós somos Jamie. Eu acho que aos olhos do Pai que está no céu, somos como adolescentes, solitários, confusos, ressentidos. Na série, o pai de Jamie abre a porta do quarto tarde demais. Mas na palavra, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato." Sendo assim, onde os pais de Jamie e muitos outros na ficção e na vida real falharam, o Pai que está no céu não falha, mas cabe a nós abrir a porta. E com isso eu encerro o vídeo de hoje, nesse tom um pouco mais sóbrio e sentido, que essa série mexeu pra caramba comigo. Eu acredito que vai mexer com qualquer um, que seja mãe, pai, filho, irmã, irmão. E eu desejo do fundo do coração que dessa vez a gente deixe a cultura woke, a polêmica, o bafafá de lado e preste atenção no que mais importa. Eu sei que há muitas visões políticas e ideológicas no mundo. E temos a liberdade de escolher a qual vamos aderir e o quanto vamos. Mas se você vê o trabalho dessa série, desde a questão técnica até a questão narrativa, até, acredito eu, as intenções de quem criou, eu não acho que havia uma agenda política ali. Eu acho que havia a intenção de contar uma história sobre conflito, sobre humanidade, no recorte específico da solidão adolescente. Se a intenção dos caras se reduzisse a mera lacração, eu duvido que teríamos um produto de tamanha qualidade e com tamanho potencial para nos tocar e nos fazer refletir. Bom, enfim, antes de ir, eu quero dar aquele agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, pelo menos alguma coisinha dele. Dá aquela curtida, comenta, compartilha mesmo se você acha que vale a pena essa análise aqui. Fiz com todo carinho, como sempre, como tudo que faço aqui, mas essa é com carinho e emoção real. E eu espero que chegue em você também. E já disse tudo, né? Recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.